Bom dia, pessoal! Hoje irei falar um pouco sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório tem como função principal a captação do oxigênio e a emissão do gás carbônico. Dessa forma, ele acaba regulando o pH sanguíneo e fornece oxigênio para a produção de energia do corpo. Além disso, o sistema respiratório também é responsável pela voz e pela sensação do olfato. Ele também é dividido em duas zonas, a zona de condução e a zona de trocas gasosas. A zona de condução é composta pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. E a zona de trocas gasosas é composta por bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos pulmonares. Agora vamos falar um pouco sobre suas estruturas e funções. De início, temos o nariz e a boca, que são a porta de entrada desse sistema. No nariz, as narinas atuam na filtração de partículas maiores no ar através dos pelos nasais. Logo depois, o ar se direciona para as conchas nasais, que provocam o aquecimento do ar por serem altamente vascularizadas. As células presentes nessa região são ciliadas e produzem muco, que também atua como um filtro e um umidificador de ar. Entre as conchas nasais e a faringe, há um orifício chamado de coana. Após isso, o ar chega na faringe, que também é um órgão presente no sistema digestório, que tem como função amplificar o som da fala e fazer a passagem do ar e de alimento. A faringe se divide em três partes. A mais superior é chamada de nasofaringe, que está em contato com a cavidade nasal e as tubas auditivas. Após ela, vem a orofaringe, que está em contato com a cavidade oral. E por fim, temos a laringofaringe, que faz conexão com o esôfago e a laringe. Após o ar passar pela faringe, ele vai para a laringe. Na laringe se encontram as pregas vocais, que produzem o som da voz vibrando com a passagem do ar, e também encontramos algumas cartilagens, a tireoide, conhecida popularmente como gogó, a cartilagem cricóidea, e também encontramos a epiglote. A epiglote funciona como uma porta, que se abre para liberar a passagem do ar para a traqueia ou direciona a comida para o esôfago. Em seguida, o ar vai para a traqueia, que é um tubo de músculo liso envolto por anéis cartilaginosos que impedem o seu fechamento. Na traqueia também se encontram células caliciformes ciliadas, que produzem muco e empurram impurezas para a laringe e a boca. Em sua extremidade inferior, chamada de carina da traqueia, ela se bifurca em dois brônquios principais. O ar segue pelos brônquios principais, que se dividem em brônquios lobares, que se direcionam cada um para um lobo dos pulmões, e vão subdividindo sucessivamente em divisões cada vez menos complexas, assim formando a árvore brônquica dentro dos pulmões. Nas últimas partes da árvore brônquica se encontram os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos. Os alvéolos são bolsas de ar que ficam nos sacos alveolares e possuem um epitélio fino, que faz contato com os vasos sanguíneos, assim permitindo as trocas gasosas por difusão, tanto de oxigênio para os vasos sanguíneos, quanto de gás carbônico para os alvéolos. E assim é feita a hematose, que é a transformação do sangue rico em gás carbônico para um sangue rico em oxigênio. Já os pulmões são órgãos pares, mas com algumas diferenças. O pulmão esquerdo é menor do que o direito, devido à cavidade chamada de impressão cardíaca que ele possui para a acomodação do coração. Já o pulmão direito é mais curto, já que embaixo dele se encontra o fígado. Os pulmões são divididos em lobos. Esses lobos são divididos por fissuras. O pulmão direito tem três lobos: lobo superior, que se divide do lobo médio pela fissura horizontal, lobo médio, que se divide do inferior pela fissura oblíqua, e o lobo inferior. Já o pulmão esquerdo tem apenas dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior, e a fissura oblíqua divide os dois. Na região medial de cada pulmão se encontra o hilo pulmonar, e é por ele que passam os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e os brônquios. Revestindo o pulmão, nós temos a pleura, que é uma dupla membrana serosa que protege o pulmão e é muito importante para a mecânica pulmonar. Na pleura temos a camada externa, chamada de pleura parietal, que está aderida à cavidade torácica e ao diafragma. E já a camada mais interna da pleura, que é chamada de visceral, está aderida à parede dos pulmões. Entre essas membranas nós encontramos o líquido pleural, que ajuda diminuindo o atrito entre as duas membranas e ajudam também na mecânica pulmonar.
Por fim, nós temos o diafragma, que é um músculo estriado esquelético que divide o tórax do abdômen. O diafragma é o principal músculo auxiliar na mecânica respiratória. Vamos ver um pouco sobre ela. Mecânica respiratória. A respiração se dá pela diferença de pressão dentro dos pulmões e na atmosfera. O diafragma é o músculo principal para o mecanismo de inspiração e expiração. Por estar aderido à pleura, quando o diafragma se contrai, ele faz com que o pulmão se expanda. Desse modo, a pressão alveolar se torna mais baixa do que a pressão atmosférica e o ar é sugado para dentro dos pulmões. Já na expiração, o diafragma relaxa e os pulmões se comprimem, fazendo com que a pressão dentro dele seja maior do que a pressão atmosférica, e dessa forma o ar é empurrado para fora do sistema. Agora vamos observar como ocorre o engasgo e o que é a broncoaspiração. O engasgo se dá por um mau funcionamento da epiglote, quando durante a deglutição ela abre a passagem para a traqueia, e a passagem de ar é obstruída pela comida ou líquido, e o corpo, como mecanismo de resposta, libera jatos de ar, como a tosse, para expelir a substância estranha. Observe nesse slide como ajudar no caso de engasgo. Temos um passo a passo da manobra de Heimlich. Agora vamos para a broncoaspiração. A broncoaspiração nada mais é do que a aspiração de qualquer substância estranha para os brônquios, como por exemplo comida, líquido ou até mesmo o refluxo gastroesofágico. Se a quantidade dessa substância que foi broncoaspirada for grande, o indivíduo pode vir a sofrer infecções pulmonares e pneumonias. Dentre os inúmeros casos de patologias que podem acometer esse sistema, temos o de pneumonia necrotizante, como é possível observar no caso clínico seguinte. Relato do caso. Paciente do sexo feminino, com 63 anos, tabagista e com diagnóstico prévio de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, admitida no hospital com tosse e dor torácica ventilatória dependente há um dia. Na admissão, apresentava-se dispneica, taquicardíaca e hipoxêmica. A escuta pulmonar apresentava murmúrios vesiculares diminuídos nas bases e estertores do terço médio de hemisfério de hemitórax esquerdo. Foi introduzida antibiótico-terapia, no caso cefepima e claritromicina. A paciente evoluiu com insuficiência respiratória e choque séptico. Mudaram-se os antimicrobianos para imipenem, vancomicina e anfotericina B. Apesar das amostras de culturas manterem-se estéreis durante a internação, foi diagnosticada a pneumonia necrotizante, através da tomografia computadorizada do tórax. A paciente foi submetida à drenagem de hemitórax esquerdo e recebeu antibiótico-terapia prolongada, com vancomicina, considerando o Staphylococcus aureus como principal agente responsável pela doença, evoluindo com melhora clínica e radiológica. O que é a doença? A pneumonia necrotizante é uma doença rara associada à desvitalização do tecido pulmonar durante a infecção e aparecimento subsequente de focos necróticos em áreas consolidadas. O fenômeno tromboembólico tem sido considerado como fator causal da pneumonia necrotizante, por trombose dos vasos pulmonares, dificultando a passagem do sangue com nutrientes para o tecido, o que gera a desvitalização e necrose do parênquima pulmonar, o que é o tecido que constitui o pulmão. Geralmente, a pneumonia necrotizante por anaeróbio está confinada principalmente a um segmento ou lobo pulmonar, podendo acometer os pulmões por completo. Esse tipo de infecção é ainda mais grave e pode estar associada ao empiema, acúmulo de pus, por frequentemente promover a destruição de parênquima com irregularidade e aspecto pútrido. Esse processo culmina com drenagem pulmonar. Uma complicação frequente é o ambiente pleural, que é o acúmulo de pus na pleura, que pode necessitar de drenagem cirúrgica. O tratamento.
O tratamento baseia-se na antibioticoterapia adequada, como também é possível observar no caso clínico, com controle radiológico para a monitorização da evolução da doença. A ressecção do tecido necrosado é ponto importante do tratamento em alguns casos, pois permite a recuperação mais rápida da área lesada pela melhora das condições locais. A ressecção pulmonar de emergência é indicada quando a necrose pulmonar é diagnosticada em pacientes sépticos ou com fístula broncopleural de alto débito. Por fim, a pneumonia necrotizante é uma complicação grave que, apesar de rara, é de extrema importância no diagnóstico diferencial de pneumonias de maior gravidade, particularmente nas áreas de medicina de urgência e intensiva.